Abri, Senhor, a nossa inteligência. Hoje estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa e o Evangelho é de São Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao 48. Eu inicio fazendo essa prece que o Senhor abra a nossa inteligência. Por quê? Porque andamos muito fechados em nossas verdades. Andamos muito fechados em nossas certezas. E por isso, muitas brigas. Por isso, muitas lutas. Por isso, se não tomar cuidado, guerra e sangue poderão acontecer se ficarmos fechados às nossas verdades e não abrirmos a verdade de Deus, que é a palavra, é o verbo revelado a nós. O Brasil é um país de muitos cristãos, na sua grandíssima maioria. Deve-se abrir a inteligência. Deve-se colocar diante de Deus e pedir que Deus purifique o entendimento para que possa compreender a realidade com o olhar de Cristo. O Evangelho hoje, Jesus, os discípulos de Emaús, já estavam com os outros discípulos, estavam contando o que havia acontecido. Depois, naquele momento, estando reunidos diante disso que os discípulos de Emaús contavam, Jesus aparece. E os discípulos ainda não têm um entendimento purificado, ainda estão muito fechados à sua verdade. Eles ficaram assustados e cheios de medo. Assustados e cheios de medo. Mas Jesus já havia aparecido antes. Primeiro, eles estavam com medo daqueles que estavam fora, por isso que estavam com portas fechadas. Agora, eles têm medo, mas medo de Jesus que aparece. Eles estavam cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. E Jesus faz uma pergunta: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Então, essa pergunta é fundamental, porque qual é a sua preocupação e quais são as dúvidas que tem no coração? Que as nossas preocupações estejam sempre fundamentadas na verdade. Se a sua preocupação não tem Deus, fica muito difícil de carregar a pesada cruz. Fica muito difícil de enfrentar a vida. E por que tendes dúvidas no coração? Os discípulos têm dúvida no coração porque ainda a sua inteligência não foi aberta. Não foi aberta. A inteligência está muito fechada. Quantas e quantas vezes nós estamos fechados aos nossos achismos? Eu acho isso, eu acho aquilo. Ficamos fechados a um ponto de vista, por isso se usa muito a palavra hoje polarizado. E se eu fico olhando de um ponto de vista, eu me coloco como juiz de todos os outros que pensam diferente. E aí, Jesus diz para os discípulos, como depois dessa pergunta, diz: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Recordamos aqui que Tomé quis tocar e o Senhor se deixou tocar. E agora Jesus aparece a todos e não diz somente a um, mas diz a todos: tocai em mim e vede. Tocai em mim e vede. E Jesus mostrou as mãos e os pés, as marcas das chagas, as marcas do sofrimento, mas um sofrimento glorificado. Um sofrimento glorificado, marcas
feridas, glorificada. Não é que Cristo continua a sofrer porque suas chagas estão abertas. Depois disso, Jesus diz que são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco, era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É claro, porque o verbo já estava presente. O verbo é a palavra do Antigo Testamento, agora totalmente revelado, mas o discípulo não tem condições ainda de compreender esse mistério que está diante dele. Um mistério revelado, um mistério anunciado, mas não compreendido pelos profetas, não compreendido por Moisés, não compreendido por Abraão. Não, porque Deus é pedagogo, ele vai se revelando aos poucos. E o mistério está ali, a palavra está ali, encarnada, ressuscitada. Deus, Jesus, feito homem, ressuscitado. E os discípulos ainda não compreendem não por culpa dos discípulos e não por culpa de Deus, porque Deus respeita o nosso passo, Deus respeita a nossa incapacidade e por isso vem abrir a nossa inteligência. Não nos fechemos em nossas incapacidades. Deixemos-nos ser capacitados por Deus. Essa prece que eu faço hoje para a nossa sociedade, para as nossas famílias. Quanta gente dividida, quanta família dividida por causa de pontos de vistas diferentes. Todos estamos buscando a verdade, mas onde? Quem é a fonte da nossa verdade? Se não for Cristo, só dá em guerra. Então, aí vem o versículo 45 que diz: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. E diz, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Mas os discípulos ainda não compreendem o mistério da cruz. Os discípulos vão aos poucos compreendendo. E nós celebraremos em Pentecostes essa vinda do Espírito, não somente no dom do entendimento, da compreensão, mas também o dom que dá força ao discípulo para anunciar a palavra, para enfrentar as dificuldades, as intempéries e serem mortos por Cristo. Morrer pela verdade é santidade. Viver pela mentira, isso não é coisa de Deus. É por isso que nós rezamos e nos esforçamos no dia a dia, vivendo as virtudes, praticando as virtudes, tentando para vivermos segundo a verdade. A oração que se aprende com Cristo. Ele que nos ensina a rezar. Ele nos dá o seu Espírito que reza em nós e que nos faz compreender os seus mistérios quando nós perseveramos. Muitos perguntam, qual é o método da oração? O método da oração é conversar com Deus. E aos poucos Ele vai nos ensinando os seus mistérios. Ele conhece os segredos mais profundos do nosso coração, sabe o caminho para revelar a sua verdade, Ele mesmo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que nós nos deixemos despertar, purificar o nosso entendimento para vivermos segundo a verdade de Cristo, que é o próprio Cristo. Ele é a verdade. E assim, quando nós vivemos segundo a verdade, nós não produzimos guerras, nós não produzimos polarizações, nós não elegemos líderes
como se fossem deuses. E aí é que está o problema. Por quê? Porque escolhemos alguém para adorar e esquecemos do próprio Deus. Escolhemos alguém para seguir. E tantas vezes, tantas pessoas inteligentes, capazes teologicamente, capazes juridicamente, capazes sociologicamente, capazes em muitos âmbitos, mas fechados à verdade de Deus. Que o Senhor purifique a nossa inteligência, que muitas vezes nos dizemos clarividentes, mas na verdade estamos andando no escuro, porque estamos longe da verdade de Cristo. Que o Senhor abençoe o mundo neste momento de pandemia, abençoe o Brasil, e que nós brasileiros tomemos o vergonha na cara e, em vez de seguir um ou outro, rezemos, professemos a nossa fé, não tenhamos medo das adversidades, não paremos, vamos adiante, amando a Cristo, amando o irmão, amando a igreja, apaixonados pela verdade, única verdade, Cristo Jesus. Amém.